Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, rodada cheia na NBA hoje e claro, eu separei o melhor pra vocês. Então se puder, deixa o like, faz aquele comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Bora! Bora lá, 20 horas começando aqui com Detroit Pistons versus Pacers. Olhando as duas equipes, o Pacers é mais time, tá legal? Odd de 1,53, acredito na vitória do Pacers. Vou falar agora um pouquinho do mercado de jogadores. Time, as duas equipes aqui, o Pacers e o Pistons, provavelmente jogando com o que tem de melhor, tá? Tyrese Haliburton, Siakam, Miles Turner. Pelo lado do Pistons, Cunningham, Jalen Duren e chegou também o Tobias Harris, temporada anterior, estava jogando no 76ers. Deixa eu trazer um pouquinho aqui mercado de jogadores para vocês. Começando pela equipe do Pistons, o Jalen Duren é um cara interessante para duplo-duplo. Por quê? Ele geralmente faz 10 ou mais em dois itens, dois quesitos. O duplo-duplo, double-double, é quando um jogador consegue atingir 10 ou mais, como eu falei para vocês, em dois itens, dois quesitos. Na NBA, a gente tem pontos, assistências e rebotes. Percebam, o Jalen Duren enfrentando o Indiana Pacers, com relação à pontuação, 10 ou mais pontos, ele bateu praticamente que em todas as partidas, e com relação a rebotes, ele também bateu 10 ou mais em praticamente todos os jogos. Ou seja, se ele fizer 10 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes, ele bateu o duplo-duplo. Então um duplo-duplo Jalen Duren vejo de forma interessante. Vamos falar um pouquinho aqui do Tyrese Haliburton. Jogando contra o Detroit Pistons, é um cara que também geralmente pontua de 10 para cima, e com relação às assistências, até porque o Tyrese é o armador do Pacers, ele também geralmente entrega 10 ou mais assistências. Pelo lado do Pacers, para duplo-duplo, o Tyrese Haliburton é um cara bem interessante para a noite de hoje. Fechou? 20h30, o Hawks recebe aí o Brooklyn Nets. Time, o Hawks é muito mais time, tá? Acredito que vença. A odd não é tão alta, odd de 1,34, talvez para um bilhete duplo seja interessante. Mercado de jogadores. E vamos lá, já que eu estava falando de duplo-duplo, vou falar de duplo-duplo aqui na equipe do Hawks, tá? Trae Young é um cara interessante para o duplo-duplo. Por quê? Se a gente pega os 10 últimos jogos dele, percebam que 10 ou mais pontos ele bateu em todas as partidas, e com relação às assistências, dos 10 últimos jogos, em 7 ele entrega 10 ou mais assistências. Se ele fizer 10 ou mais pontos, 10 ou mais assistências, o Trae Young fez um duplo-duplo na noite de hoje, tá legal? Pode ser também uma boa pedida. 20h30, Miami Heat versus Orlando Magic. Time, um leve favoritismo para o Miami Heat, que deve vir com Rozier, Tyler Hero, Jimmy Butler, Bam Bam Adebayo. Então, vejo sim um leve favoritismo para o Heat vencer essa partida. Odd aí de 1,77, 1,78. E vou trazer aqui o banqueiro para a linha de pontos baixos para a gente, jogador do Magic. Time, vamos lá. Linha de pontos baixos para o Paolo Banqueiro tá em 16,5. Ou seja, se ele fizer 17 ou mais pontos na noite de hoje, já deu certo. Das 10 últimas partidas, 17 ou mais, ele bateu em 9. Enfrentando o Heat, 17 ou mais, dos últimos 7 jogos, ele bateu em 5. Ou seja, linha de pontos baixos, Paolo Banqueiro, eu gosto. Marco, eu não sei fazer essa entrada. Vamos lá. Criar, jogador pontos, linha de pontos baixo, seleciona o Banqueiro, mais de 16,5. Vai estar lá a sua odd, pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechou? 20h30, Philadelphia 76ers versus Milwaukee Bucks.
Time, aqui o que tá pegando? Pelo lado do 76ers, Embiidão e Paul George parece que não jogam. Com esses dois desfalques, eu vejo o Bucks favorito, tá? Odd de 1,60, sem Embiidão e sem Paul George, vitória do Bucks. Trazendo aqui para vocês as possíveis escalações, né? Como eu falei, o Embiidão out, Paul George out. Ou seja, pode complicar aqui a vida do 76ers. Como a gente não vai ter o Embiid nem o Paul George, pelo que o site está dizendo, a gente na NBA só sabe a escalação oficial minutos antes da partida, tá? Mas se efetivamente Embiidão e Paul George estiverem fora, um cara interessante para pontos é o Maxey, armador do 76ers. Milwaukee Bucks, Lillard e Antetokounmpo, Brook Lopes, ou seja, já temos um trio aqui muito forte. Como eu falei para vocês, com esses desfalques, o Bucks chega favorito. Vamos dar uma olhadinha na linha de pontos baixos para o Maxey e também um possível duplo-duplo, double-double Antetokounmpo. Time, e como eu passei para vocês, Tyrese Maxey, armador do 76ers, pode ser um cara interessante para pontuação hoje. A linha de pontos baixo dele está em 22,5, ou seja, ele precisa de 23 ou mais pontos. Na ausência do Embiidão e Paul George, deve ser o protagonista pelo lado do 76ers. E se a gente puxa os 10 últimos jogos do Maxey, 23 ou mais pontos, ele bateu em 8, tá? Então eu gosto dessa linha. Linha de pontos baixo, mais de 22,5, Maxey. Pelo lado do Milwaukee Bucks, deixa eu trazer aqui o Giannis Antetokounmpo. Percebam que o Antetokounmpo, quando ele enfrenta o 76ers, ele vai muito bem. Pontuação 10 ou mais, bateu em todas as partidas. E com relação aos rebotes, 10 ou mais, ele também bateu em todas as partidas. Duplo-duplo, Giannis Antetokounmpo. 20 e 30, Toronto Raptors versus Cleveland Cavaliers. Time, pelo lado do Cavaliers, Garland, Donovan Mitchell e Jarrett Allen, provavelmente confirmados. Com esse trio, vejo o Cavaliers tecnicamente superior e podendo vencer sim o Raptors. Odd de 1,40, uma odd bacana aí para uma dupla. Ou coloca um handicap negativo para o lado do Cavaliers e você consegue aumentar essa odd, tá legal? Com esse trio em quadra, Cavaliers favorito e deve vencer. 21 horas, o Pelicans recebe o Bulls. Time, mercado de resultados aqui eu tô fora, tá legal? Eu quero trabalhar com o armador do Bulls, Coby White. E eu vou mostrar por quê. Vamos lá. O Coby White, ele está com uma linha de pontos baixo de 14,5. Ou seja, na noite de hoje, ele precisa fazer 15 ou mais pontos. Das 3 últimas partidas contra o Pelicans, ele fez 23, 31 e 16. Linha de pontos baixo, mais 14,5, Coby White, armador do Bulls. Fechou? 21 horas, Rockets versus Hornets. Time, o Rockets tecnicamente é superior e acredito sim na vitória do Rockets. Odd de 1,38 para uma dupla, eu gosto. Mercado de jogadores. E vamos lá. Pelo lado do Rockets, eu tenho aqui o Alperen Sengun. Joga pra caramba. Está com uma linha de pontos baixo de 15,5. Se ele fizer 16 ou mais pontos na noite de hoje, já deu certo. Das 10 últimas partidas, 16 ou mais pontos ele fez em 8, tá legal? Então vejo aí de forma interessante essa linha de pontos baixos pro Alperen Sengun. Fechou? 22 horas, jogo do Jazz contra o Grizzlies. Time, Jamorango em quadra. É, o homem joga pra caramba, tá legal? Com ele em quadra, odd de 1,65, acho o Grizzlies com um leve favoritismo aí pra vencer o Jazz, tá legal? Time, novamente eu vou explorar aqui uma linha de pontos baixos pro Jamoran, tá legal? Na noite de hoje, a linha de pontos baixos do Jamoran está em 19,5. Das 4 últimas partidas que ele fez enfrentando o Jazz, ele bateu 20 ou mais em todos os jogos. Mais de 19 pontos e meio, Jamoran na noite de hoje. Fez 20 ou mais, deu certo. 19 ou menos, a gente toma um head. Pega essa odd e faz a dupla. Fechou? Time, às 23 horas, eu até abri por aqui para facilitar o entendimento, tá? Às 23 horas, como eu falei, eu tenho o jogo do Suns contra o Clippers. Olha a escalação, vamos lá. Pelo lado do Suns, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant. 3 jogadores aí extremamente all-stars. Clippers, James Harden, até aí tudo bem. E a gente tem o Kawhi Leonard, que tá fora, out. Paul George saiu.
o Suns, nessa temporada, tem que mostrar aí alguma coisa a mais. Ficou devendo bastante na temporada anterior. Acredito que foi uma grande decepção pelo elenco que possui. Mas com esse trio, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant, acredito sim na vitória do Phoenix Suns na noite de hoje. Time aí, às 11 da noite, também temos jogo do Warriors contra o Blazers. Vamos lá. Stephen Curry é dúvida, game time decision, ou seja, minutos antes da partida, a gente vai saber se o Curry vai ou não para o jogo. Se o Curry estiver em quadra, eu vou buscar a vitória do Warriors, tá legal? Curry em quadra, vitória do Warriors. E também eu quero explorar nesse jogo o mercado de bola de 3 pontos. Vem comigo. Vamos lá. Pelo lado do Warriors não é novidade para ninguém, Stephen Curry. Se ele estiver em quadra, o que eu vou tentar pegar aqui também? Pelo menos 3 bolas de 3 para ele. É uma linha que geralmente ele bate. Aí a gente pega essa odd e complementa no bilhete. Ou arriscando um pouquinho mais, 4 bolas de 3 para o Stephen Curry. Tá legal? Outro cara que a gente operou muito na temporada anterior é o Wiggins. É um cara que geralmente ele guarda pelo menos uma bolinha de 3. Uma bola de 3, Andrew Wiggins, tá pagando odd de 1,30. Percebam que dos 10 últimos jogos, em 8, ele guardou pelo menos uma bola de 3. Gosto dessa entrada também para uma dupla. Uma bola de 3, Andrew Wiggins, jogador do Warriors. Fechou? Time, bora lá? Como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Jogo do Clippers contra o Suns, vitória do Phoenix Suns. Phoenix Suns venceu, já deu certo. Ontem tivemos mais de 100 comentários, aí vocês já sabem. Só tá bingueta! E vamos lá, como é que ficou nossa binguetinha para hoje? Lembrando, a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão, tá legal? Vamos lá, jogo do Nets contra o Hawks, vitória do Hawks. Jogo do Cavaliers contra o Raptors, vitória do Cavaliers. Orlando Magic versus Miami Heat, linha de pontos baixo, mais 16,5 para Paulo Banchero. Paulo Banchero fazendo 17 ou mais pontos na partida. Jogo do Hornets contra o Rockets, vitória do Rockets. E para fechar, Grizzlies versus Jazz para Ja Morant fazer mais de 19 pontos e meio. Ja Morant fazendo 20 ou mais pontos, já deu certo. Se tudo bater, odd de 3,90. Sorte para a bingueta, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. Outra coisa importante, se você gostou das análises, vai fazer alguma entrada, faça com gestão de banca, muita responsabilidade e, claro, apenas para maiores de 18 anos. E se você não concordou com alguma análise, não tem problema nenhum, apenas não faça as entradas. Tá combinado? Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!